rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E veja agora, galerinha, como sempre, quando tem jogo do Flamengo, né? Quando a rodada começa, a gente faz aquele pré-jogo legal, onde a gente dá a nossa opinião, fala os palpites dos jogos, né, da rodada, e também conversa um pouquinho sobre os principais jogos, né, os times que vai jogar agora. No caso, vai jogar ó, São Paulo e Botafogo, vamos falar um pouquinho disso aí, né, vou dar meu palpite em cima dele, Flamengo e Vitória, e Palmeiras e Fluminense. Isso, vou dar meu palpite e eu vou falar sobre o que eu acho que vai acontecer, porque tem muitos times, galera, muitos aí desses aí que eu falei agora, que vai ter desfalque, né? Que vão ter desfalques importantes. E o Flamengo vai ter 2 desfalques, mas pra mim, atualmente, não é muito importante. Eu vou falar sobre isso também. Bom, mas antes da gente começar a falar disso aí, como sempre, eu peço a sua ajudinha. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, divulgue esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo, galera, de 30 likes pra mais. E como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus e a vocês também. Então é isso aí, tamo tendo nós e vamos para o vídeo. Então vamos lá, galerinha, é o seguinte, vamos começar a falar primeiramente sobre o Botafogo, porque até então o Botafogo vai ser o primeiro jogo desses 3 aí que eu considero mais importante, que vai acontecer, né? São Paulo e Botafogo lá no Morumbi, depois Vitória e Flamengo lá no Barradão, 8 horas, e depois Fluminense e Palmeiras, acho que, se eu não me engano, às 9h30, lá no Maracanã. Ou seja, primeiramente vai acontecer Botafogo, São Paulo e Botafogo, depois Flamengo e Vitória, e depois Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras. Então vamos falar de Botafogo e São Paulo. Pois é, galerinha, é o seguinte, hoje, no jogo de hoje, o Botafogo vai visitar o São Paulo lá no Morumbi, né? Lá na casa do São Paulo, onde o São Paulo é bastante forte. Se hoje de manhã, né, o dia todo vai fazer frio, mais tarde, galerinha, a chapa vai esquentar, porque vai ter muitos jogos bons, né? E os líderes, os 3 líderes, principalmente, eu posso falar até os 4, porque até o Bahia, né, eu creio que o Bahia tá no G4, é o São Paulo, mas não, vou falar primeiro dos 3, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Os 3 líderes vão jogar fora de casa, pois é, vão sair para fazer uma visita aos seus adversários. E aí o São Paulo vai pegar o Botafogo, e o Botafogo, meu parceiro, tem desfalques importantes. Vamos lá para o desfalque do Botafogo, ó. Primeiramente, o desfalque mais importante do Botafogo é o Júnior Santos, ele sofreu uma fratura na tíbia. Depois tem o Jefinho, galera, ele está internado para tratar a infecção. E o outro é Eduardo, que foi operado e deve ser desfalque até o fim do ano. Ou seja, 3 desfalques importantes. E aí o Botafogo vai pegar o São Paulo. Eu creio que nesse jogo aqui, o São Paulo tem tudo, mas tem tudo para frear o Botafogo e ganhar. Se o São Paulo jogar certinho e saber usar o fator casa, pode meter 1 ou 2 gols ali e ganhar do Botafogo. Não vai ser um jogo fácil, porque o Botafogo também ultimamente está sendo um time indigesto, né? Difícil do adversário ganhar. Quando não empata, o Botafogo ganha. Tá difícil, mas dessa vez eu boto fé no São Paulo, e o São Paulo deve ganhar pelo menos de 1-0. Pelo menos, tá bom, galerinha? E agora vamos falar de Flamengo e Vitória, onde o Flamengo vai buscar o resultado lá na casa do Vitória, no Barradão, né? E o Flamengo tem 2 desfalques que eu não considero muito importante. O primeiro, galerinha, todo mundo não gosta dele. 90% pelo menos da torcida do Flamengo não gosta dele, que é nosso lateral direito, o Wesley. Ele sentiu dores na coxa, né? E parece, se eu não me engano, foi na coxa. E não viajou para jogar na Bahia. Pois é, não viajou para a Bahia para jogar contra o Vitória, lá no Barradão. Não viajou. E aí a torcida acho que comemorou, meu parceiro. Comemorou, porque, vou falar a verdade, galera, eu tento até não falar mal do Wesley, mas tá difícil. Tá difícil. Todo vídeo que eu venho aqui falar do Flamengo, eu tento falar um pouquinho mal do cara, porque o cara não se ajuda. E eu pergunto pra você, torcedor do Flamengo, esse desfalque aí do Wesley se caracteriza um reforço? Pois é, porque pra mim é mais um reforço do que, né, uma ausência muito importante. O Wesley ultimamente tá vacilando. Tomara que o Varela entre e jogue bem, né? A provável escalação é que o Varela jogue hoje. E o outro desfalque também que não está jogando muita coisa é o Pulgar, Eric Pulgar. Ele não está jogando muito, não está rendendo, né, galera? Quase não aparece em jogo. Eu creio, galera, que é muito por causa da irmã dele, porque a irmã dele está com depressão, né? E aí, o Pulgar não está com foco em campo, ou seja, afetou ele também. E o Pulgar deve estar muito triste, não está conseguindo desenvolver o seu futebol, que todo mundo sabe que ele pode desenvolver, né? E essa depressão, galerinha, é um caso sério e afeta as pessoas da família todinha. Quando um está passando mal, qualquer tipo de doença, né, galera? Quando uma pessoa está doente, os outros também são afetados, e é triste. E eu entendo, né, que isso aí foi o que está afetando o Pulgar, né? E eu não vou nem reclamar muito não, né, galerinha, porque doença é um caso sério. Então, Pulgar, dessa vez eu não vou tratar mal você não vou criticar não. Mas também não é um desfalque que vai fazer falta.
porque no lugar dele quem vai voltar vai ser o Alan, se não me engano, na provável escalação. E o Flamengo tem tudo para poder ir lá no Barradão, ganhar pelo menos também de 1-0 do Vitória e ficar lá pelo menos em segundo lugar, porque o primeiro tá difícil, né, galera? Por enquanto, o Flamengo tem um jogo a menos, é verdade, mas por enquanto, para ficar em primeiro tá difícil. O Flamengo vai cumprir lá a tabela, só que ainda vai faltar um jogo, ou seja, não vai poder ficar em primeiro. Mas se a gente conseguir ganhar do Vitória hoje, tá bom demais. E depois, nosso jogo a menos, que eu acho que é contra o Internacional, a gente tenta ganhar do Inter para poder assumir a ponta do Brasileirão, não é mesmo? E hoje também tem o jogo do Palmeiras, então vamos falar do Palmeiras e também do Fluminense, onde o Palmeiras, galerinha, vai ter muitos desfalques importantes, né? E um deles é o Mike, que foi diagnosticado com edema na coxa direita. O outro é o Murilo, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. E o outro, galerinha, que vai ficar sem jogar também é o Estevão, né? Que tá machucado. O Estevão aí pode desfalcar até contra o Flamengo. E também tem o Piquerez, lateral Piquerez. Deixa eu ver aqui se ele, qual tipo de lesão que ele teve, né? Ó, por fim, Piquerez. Ó, Piquerez vai fazer uma cirurgia no joelho. E o outro é o tal de Bruno Rodrigues, esse aqui eu não lembro muito dele, cirurgia no joelho. Ou seja, vários jogadores titulares, primeiro Estevão, Piquerez, Murilo e o Mike. Mike eu acho que é titular, né? Às vezes, de vez em quando ele fica ali revezando com o Marcos Rocha. Mas 4 jogadores importantíssimos para o Palmeiras. E o Palmeiras vai visitar o Fluminense. É verdade que o Fluminense está lá embaixo, é um time sem vergonha, mas vem de uma vitória importantíssima aí, né, galerinha? Se eu não me engano, foi contra o Cuiabá, meu Deus. É porque eu não acompanho muito o Fluminense, mas veio de uma vitória importantíssima aí. E agora vai tentar a sua segunda vitória seguida e agora jogando nos seus domínios, no Maracanã. Se o Fluminense conseguir pelo menos empate, tá ótimo. Mas se ganhar, melhor ainda. Dessa vez, né, eu vou dar uma forcinha para o Fluminense e vou torcer ali para o Fluminense ganhar do Palmeiras, assim como eu vou torcendo para o São Paulo ganhar do Botafogo. E assim como eu estou torcendo para o Flamengo também ganhar do Vitória. Pois é, galerinha. E esses aí são os jogos importantes, né? E agora eu vou falar o placar que eu acho que realmente vai acontecer, tá bom? Aqui eu falei dos outros times, né? Do Botafogo, do Palmeiras, do Botafogo, do Botafogo, Palmeiras e Flamengo, mas agora eu vou falar os placares que eu acho que vai acontecer. Ó, o Vasco, né, vai jogar contra o Cuiabá, no caso ia jogar, o jogo foi adiado, e assim também o jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro também foi adiado. Então vamos lá para os jogos que vai acontecer hoje, fora esses aí que eu falei, ó. Vai ter hoje Criciúma às 7 horas contra o Fortaleza. Aqui eu acho que o Criciúma vai ganhar de 2-0. Criciúma jogando em casa é um time difícil de ser abatido. Vai ganhar do Fortaleza. E tomara que ganhe, porque o Fortaleza está lá em cima e precisa de alguém frear também, né? Então Criciúma 2-0. Cruzeiro vai jogar em casa contra o Juventude. Aqui eu acho que fica aqui 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro, esse é meu palpite, mas eu queria que o Juventude ganhasse de 1-0. É isso que eu queria, mas pelo que eu tô vendo aqui, o Cruzeiro tá um time estruturado, vai jogar em casa. Eu acho que o resultado aqui é 2-1 Cruzeiro, mas se for acontecer uma vitória do Juventude, melhor ainda. E agora o jogo, né, que eu falei aqui, né, um dos jogos mais importantes, São Paulo e Botafogo. Eu quero que o São Paulo ganhe pelo menos de 1-0, né? Pelo menos de 1-0. É que vai ser um jogo duro, difícil. Por mais que o Botafogo tenha esses desfalques que eu falei aí, né? Júnior Santos, Jefinho e o outro lá que eu esqueci o nome. Mas o São Paulo tem tudo para ganhar, né? Porque vai jogar em casa e fator casa e torcida é muito importante. Então, São Paulo 1-0. E se o jogo ficar em empate também 0-0 também tá bom. Mas São Paulo 1-0. Bora lá, São Paulo. Bora ganhar. Por mais que o São Paulo esteja lá em cima também, mas Botafogo é líder, né? Ou seja, tem que frear o líder. E em seguida, às 8 horas, vem Vitória e Flamengo no Barradão. Aqui Flamengo tem 2 desfalques, igual eu falei, né? O Wesley e o Pulgar. 2 desfalques que não é muito assim, que não vai fazer muita falta. E pra mim aqui, o Flamengo pode ganhar de 1-0, mas esse jogo aqui eu acho que o Flamengo faz 2-0 Flamengo contra o Vitória. Essa é a minha opinião, mas se ganhar de 1-0 também é vitória do mesmo jeito. Mas eu quero ver um jogo bonito, Flamengo. Mesmo jogando fora, vai pra cima e jogue bem. E aí às 9h30 vem Fluminense e Palmeiras, onde, galera, eu tô botando minhas fichas no Fluminense, porque o Palmeiras vai vir com vários desfalques, igual eu falei, né? Desfalques. Estevão, Piquerez, Murilo, Mike e o outro que eu esqueci o nome aí, mas só desfalques importantes que talvez vai desfalcar o Palmeiras também contra o Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem a chance aí de pegar um Palmeiras, né, bem modificado para poder passar aí pela Copa do Brasil e também ganhar o jogo pelo Brasileirão que vai ser no Maracanã. E aqui eu creio que se o Fluminense jogar certinho, usar o fator casa e também usar a influência da última vitória, né, porque vem de uma vitória boa, né, importantíssima, porque o Fluminense até então era o último do Brasileirão, agora não é o último, se eu não me engano o último deve ser o Atlético Goianiense, se eu não me engano. Ou seja, o Fluminense tem tudo para poder subir nessa tabela aí e performar lá em cima, né, sair ali do Z4, ou seja, ganhando do Palmeiras e ganhando de um Palmeiras, vai encher a moral dos caras lá do Fluminense, não é, galerinha? Então aqui, eu creio que o Fluminense deve ganhar aqui de 2-0,
2x0 Fluminense, porque o Palmeiras vem bem desfalcado, né? E jogar fora de casa não é fácil. Se o Fluminense souber usar o fator casa, pode ganhar aqui 2x0. Pra tu ver, galerinha, eu falar isso, o Fluminense ganhar 2x0 do Palmeiras, é até uma coisa engraçada, né? Porque o Fluminense é o último, o Palmeiras tá em segundo, um dos melhores times do campeonato, e perder 2x0 para um dos piores, é estranho, mas é o que eu sinto que vai acontecer. Fluminense 2x0. E pra acabar às 9h30, né? Acabar não, ainda tem mais um jogo ainda, é verdade. Mas aqui, ó, tem Atlético Goianiense contra Bahia às 9h30. O Bahia vai visitar, né, o Atlético Goianiense lá no Goiás. E jogando na casa do Atlético Goianiense, os caras é um leão. Aqui eu acho que o Bahia vai perder. Ou perde ou empata. 1x0 o Atlético Goianiense contra o Bahia. Aqui ou o Atlético Goianiense ganha ou empata. Então, vamos pelo resultado melhor. 1x0 o Atlético Goianiense. Agora, para acabar a rodada, agora sim, os jogos, né, dos times que estão lá na zona, ou quase na zona, né, que eu não sei se o Corinthians saiu e o Grêmio também, mas estão lá na zona. Por enquanto, para mim, tá na zona. Grêmio, né, Corinthians e Grêmio. Vai jogar na casa do Corinthians. Então, aqui, galerinha, eu creio que aqui vai ser um jogo duro, onde o Corinthians tem chance de ganhar por causa do fator casa, torcida, né? E tá querendo se engrenar, né? Embalar aí no Brasileirão, mas o Grêmio também tá querendo embalar porque precisa. O Grêmio tá capenguinha, meu Deus, tá um time ruimzinho. Aqui esse jogo aqui, eu acho que sai um 0x0 ou 1x1. 1x1, né, galera? Não, 1x1 não, 0x0. 0x0 Corinthians e Grêmio. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Já comentem aqui, galera, a opinião de vocês, o que vai acontecer, né? Daqui a pouco a chapa vai esquentar. Aqui tá um frio doido! Tá frio demais, mas mais tarde, né, em meio ao frio, a chapa vai esquentar, que vai derreter tudo, parceiro. O ferro vai derreter aí. E o Flamengo tem que ganhar, Botafogo tem que perder, Palmeiras tem que perder, Bahia tem que perder, Cruzeiro tem que perder, os adversários do Flamengo tem que perder todos, né, galerinha? Mas não é isso que vai acontecer, então eu já dei meus palpites, né? O placar que eu acho que vai acontecer. E eu quero saber de vocês. Já comentem aqui, tá bom? O vídeo tá ficando muito grande, como sempre, então eu vou encerrar por aqui. Mas antes, eu peço a sua ajuda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, divulgue esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo de 30 likes para mais. Como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus e a vocês também. Fiquem todo mundo com Deus e falou!